pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse nome, Deus. O testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos os irmãos, amém? Hoje nós vamos dar continuidade, mais uma vez, ao nosso estudo sobre o discipulado. E dessa vez nós vamos abordar o discipulado do ponto de vista da motivação. A motivação necessária para discipular, a motivação que é necessária para aquele que está sendo discipulado, a motivação que envolve esse relacionamento, essa ideia do discipulado. O título da lição é Motivações para o Discipulado. E nós vamos iniciar pensando sobre o que é a motivação. Motivação vem de motivo, seria um motivo em ação, ou um motivo que nos leva à ação, a motivação que nos leva a tomar atitudes em direção a um determinado objetivo. Então, motivação para alcançar um objetivo, motivo que nos faz ter uma ação na direção de um determinado motivo. A motivação pode ser entendida como um motivo que leva o indivíduo à ação. É uma força que aciona e direciona o nosso comportamento, e a motivação é extremamente importante nas diversas áreas da nossa vida. Ou seja, num trabalho, se você trabalha sem motivação, consequentemente, o seu trabalho vai ser menos produtivo. Você vai ser um trabalho mais vagaroso, um trabalho que não alcança a meta necessária. Em tudo na nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos é preciso que haja uma motivação. A ausência de motivação
torna as nossas ações sem sentido, sem vigor, sem força. Torna-se uma ação vagarosa, torna-se, muitas vezes até começamos a postergar as coisas, porque nós não enxergamos o porquê de nós estarmos fazendo aquela atividade, perde o sentido para nós. Então, no seu coração, qual é o sentido, qual é a importância, por qual motivo você segue a Cristo, por qual motivo, qual é o sentido, a importância de discipular e ser discipulado, de entender o Evangelho e explicar às outras pessoas a razão da sua fé. Motivação é um motivo que te leva a uma ação. E a pergunta que nós fazemos aqui é: o que te faz discipular? O que te faz ter aquele ardor, aquela paixão por discipular, aquele desejo de ensinar a palavra de Cristo? O que te faz tomar atitudes em relação à pregação do Evangelho? Motivar o discípulo é um ponto-chave do discipulado. Nós devemos sonhar com ele. Nós devemos fazer o discípulo também sonhar. Veja, como nós falamos no início da lição, o discipulado me lembra muito a relação entre os mestres pintores e os seus discípulos. O discípulo ficava observando o seu mestre pintando, observava as técnicas que eram utilizadas e aprendia com ele. E a motivação dele era um dia alcançar ou ser parecido com aquele mestre. E a nossa motivação deve ser a mesma. No discipulado, na nossa vida cristã, a nossa motivação deve ser nos tornar parecidos com Cristo, chegarmos a Cristo com o coração aprovado, com a mente aprovada, termos e manifestarmos o caráter de Cristo em nossa vida. Essa deve ser a nossa motivação. A nossa motivação deve ser ver as pessoas buscarem a Cristo, entenderem a mensagem do Evangelho e entregarem os seus corações. Esse é o nosso alvo e nosso objetivo. Nós devemos mostrar que um dia você quer que ele esteja no seu lugar e que chegue ainda mais longe, tornando-se um grande líder de sucesso e excelentes discipuladores. Então nós devemos mostrar àquele que está sendo discipulado onde nós queremos que ele chegue, para que ele tenha a ambição, a motivação, para que ele tenha um alvo a ser atingido e aquele alvo o motive a buscar cada vez mais esses caminhos. Geralmente, no mundo do futebol, um dos maiores desafios do técnico é a motivação dos seus jogadores. Um técnico capaz de motivar seus liderados é considerado um ótimo técnico no mundo dos esportes. Uma equipe motivada adequadamente dificilmente será derrotada e mesmo que sofra alguma derrota, saberá assimilar o golpe e se reerguer. Maior motivação é igual a maior capacidade de vitória. Menor motivação é igual a menor capacidade de superação. E um exemplo nesse mundo do futebol que eu acho interessante é o jogador Cristiano Ronaldo. Eu gosto muito da mentalidade que ele tem em relação aos seus jogos. Todo mundo fala que a maior característica dele é a sua mentalidade, a sua motivação. Na última semana ele foi eliminado de um campeonato e a imprensa caiu matando em cima, né? Criticando que ele foi o culpado, que ele foi um péssimo investimento, o time não deveria ter comprado ele. Críticas para todos os lados. No jogo seguinte ele marcou 3 gols. Então veja, a crítica, os obstáculos ou as pedras que foram lançadas nele, naquela mesma semana se tornaram motivação para que ele se superasse mais uma vez. E esse cenário de crítica e superação é muito recorrente na carreira dele. Normalmente, sempre que ele é criticado, no jogo seguinte, ele faz muitos gols, faz um grande espetáculo no futebol. E nós devemos ter ou buscar ter uma mentalidade dessa na nossa vida, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida familiar e também na nossa vida eclesiástica. Nós sabemos que passaremos por dificuldades, perseguições, mas isso tudo deve servir de motivação para que nós possamos prosseguir ainda mais o nosso objetivo de expansão do Evangelho, de pregação da palavra. Ainda mais nós que sabemos que estamos falando
da mensagem mais importante da história, que é a mensagem do Evangelho. Ainda mais nós que sabemos que somos muito mais que vencedores através de Cristo Jesus. Em relação ao futebol, o resultado é sempre uma incerteza, né? Ele é criticado, mas no jogo seguinte ele pode jogar bem ou não. Nós sabemos que no fim das coisas, no fim de tudo, nós somos muito mais do que vencedores, porque a nossa vitória é garantida pelo sangue de Cristo. E isso deve potencializar e muito a nossa motivação, o nosso motivo, o nosso ardor pela pregação do Evangelho, as nossas atitudes, a nossa ação, a nossa certeza, porque nós temos a garantia da vitória que vem do nosso Senhor Jesus. Nenhuma motivação, nenhuma vitória. Assim é o mundo do futebol e dos esportes em geral. No discipulado cristão, aplica-se uma regra semelhante. Discípulos motivados são discípulos dispostos a assumir compromissos com o Senhor do reino. São cheios de entusiasmo, mostram-se prontos e dispostos a cumprir os requisitos do discipulado. Foi por isso que Jesus sempre motivou e inspirou seus discípulos na caminhada da vida cristã. Então veja que sem a motivação, os obstáculos, as lutas, as dificuldades começam a nos tornar cada vez mais cabisbaixos. E quanto mais cabisbaixos ficamos, nós vamos perdendo o alvo, perdendo a motivação, começamos a postergar as coisas, deixar tudo para depois, o nosso empenho já deixa de ser o mesmo, os golpes que sofremos já começam a nos deixar tristes e desmotivados. Ou seja, a motivação é essencial em qualquer caminhada, inclusive na caminhada do discipulado. Quais são algumas motivações do discipulado cristão? Como motivar aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo e labutam no reino de Deus? E aqui é muito importante comentar que o nosso alvo não é necessariamente alcançado agora. Muitas coisas estão no mundo espiritual. Muitas questões relacionadas à nossa vitória estão na glória, né? Então a vida eterna. Então é muito importante ter a consciência da mensagem da cruz, entender o que Cristo fez, entender a sua mensagem, viver para Ele, agradando a vontade do nosso Deus, sabendo e compreendendo a dimensão do nosso alvo, do nosso objetivo. Só assim nós vamos compreender realmente a nossa motivação. Isso me faz lembrar muitos cristãos que eram perseguidos, que eram entregues a leões, eram maltratados por gladiadores. A história mostra que muitos deles morriam rindo, dando gargalhadas, louvando, cantando, e muitos não entendiam por que alguém sendo devorado por um leão se manifestava alegria, manifestava um sentimento de vitória. Como explicar algo? É porque essas pessoas tinham a compreensão, tinham a motivação correta nas suas atitudes, sabiam que a sua morte era para a glória de Deus. E a mentalidade delas compreendia que a vitória vinha logo depois, na glória eterna. A motivação para o discípulo fundamenta-se na autoridade daquele que comissiona, Jesus Cristo. É o Senhor Jesus quem comissiona. É na sua autoridade e poder que o discípulo responde ao chamado. Lucas 10, 19. Quando ordenou aos seus primeiros discípulos que fizessem discípulos de todas as nações, Jesus deixou bem claro que é sob a sua autoridade que a missão é levada a cabo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Glória a Deus por isso. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 e 19. Somente o Senhor Jesus é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Somente Ele é a única autoridade entre Deus e os homens. Sua autoridade abrange tanto os céus como a terra.
Céu e terra são duas extremidades, incluindo todas as realidades existentes nelas. Nada escapa ao domínio do Senhor Jesus Cristo. O seu nome está acima de todo o nome. Filipenses 2, 5 a 11 nos diz o seguinte: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo é o Senhor absoluto do universo e da história. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Acerca dessa autoridade, Paulo escreveu: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Veja, em todas as coisas ter a primazia. Em todas as coisas da nossa vida, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida cotidiana, em tudo Deus deve ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue de toda a sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto encontra-se em Colossenses 1, do 15 ao 20. A motivação para o discipulado repousa exatamente nessa autoridade. Por ser ele o Senhor, somos capacitados em seu nome a desafiar todos os homens em todas as nações a viverem de acordo com os seus ensinamentos. O discípulo reconhece o senhorio de Cristo sobre a sua vida, vive debaixo da autoridade do Senhor Jesus e é habilitado por ela a fazer novos discípulos. 2 Timóteo 2, de 1 a 2. E é fundamental nós sabermos que quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos indo pelo poder do Senhor. A palavra de Cristo, a Bíblia, é o poder do Senhor. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós não estamos indo pela nossa força, mas pela força que há no braço do Deus Todo-Poderoso. Então nós podemos pregar com intrepidez, nós podemos pregar com coragem, nós podemos pregar com motivação, sabendo que a nossa pregação e o discipulado estão firmados na autoridade de Cristo, estão firmados no poder de Cristo. Ele nos chama e nos dá capacitação para anunciar o Evangelho, nos dá poder para irmos e pregarmos o Evangelho nos locais mais difíceis. Não há poder, não há governo que resista à mensagem do Evangelho. Por isso, muitos países ou alguns países se fecham à pregação do Evangelho, porque o soberano, ou aquele que está governando, sabe da força e do poder que há na mensagem do Evangelho, que é uma mensagem libertadora, transformadora. Então, esses governos se fecham realmente por medo da pregação do Evangelho, medo de que a mensagem de Cristo entre em seus territórios e transforme toda a nação, que liberte o povo. Mas nós sabemos que o poder de Cristo está na sua palavra e por isso nós podemos ir, ensinar, pregar. E ainda que morramos, nós sabemos que nós receberemos o nosso galardão, a recompensa eterna que é a vida ao lado do nosso Deus. Nós precisamos pregar, como diz Paulo, em tempo e fora de tempo. Onde eu devo pregar? Em todo lugar. Quando? Em tempo, em fora de tempo, sempre, onde quer que você vá. Por isso a tradução, algumas traduções dizem
indo e anunciando, indo e pregando o Evangelho. Então, seja no seu trabalho, seja num local que não permita a pregação do Evangelho, ore, pregue, ensine a mensagem de Cristo a todas as pessoas, porque a mensagem de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo, transforma, sim, vidas, transforma nações, transforma local de trabalho, transforma o seu lar, transforma a nossa comunidade, transforma o nosso bairro, nosso estado, nosso país, e nós sabemos disso porque na própria palavra de Deus nós temos ali testemunhos de transformações profundas realizadas pelo poder de Cristo. Exemplo, nós temos a libertação do povo no Egito, nós temos aquele episódio em que Ezequias clamou a Deus por libertação, porque Senaqueribe estava ameaçando o reino, e Ezequias, sem armamento, sem exército, sem ter como se defender, pegou aquela carta de ameaça que Senaqueribe havia enviado para Israel e colocou diante de Deus, se ajoelhou e orou, pedindo a Deus um livramento. E naquela mesma noite, um anjo do Senhor visitou o acampamento do inimigo. 185 mil soldados morreram naquela noite, pela visita do anjo do Senhor. Então nós sabemos e temos o testemunho de grandes livramentos, grandes transformações quando Deus foi buscado. Então nós devemos, com toda certeza, força de coração e caráter e mente, nos dobrar diante de Deus e clamar a Deus por libertação. Nós passamos por um momento difícil no país, de pandemia, crise política, crise econômica, na verdade em dimensões mundiais, né? Todos os países estão passando por essa situação, e nós temos a saída é Jesus Cristo, a saída é a pregação, é a mensagem do Evangelho. A saída para toda essa crise, meus irmãos, está no discipulado, está no ensinar a palavra de Cristo, está a fazer as pessoas buscarem se assemelhar a Cristo, tanto pequenos quanto grandes, poderosos, reinos, governos. Se todos buscarem a Cristo, meus irmãos, que transformação nós podemos viver. Nós temos lá 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, nós precisamos meditar e pensar nisso, se nós estamos realmente nos humilhando. E o que é se humilhar diante de Cristo? Se humilhar diante de Cristo é estar de joelhos em oração. Se humilhar diante de Cristo é abrir mão de si mesmo e fazer a vontade de Cristo. Se humilhar diante de Cristo é obedecer constantemente em tudo, em todas as nossas atitudes, obedecer a Cristo e fazer a sua vontade. Buscar a sua face é nos aprofundar no conhecimento de Cristo, nos aprofundar, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Nós, buscando a face de Cristo, é viver uma vida de acordo com a sua vontade, em obediência. É só isso que ele pede de nós. Obediência aos seus estatutos, obediência à sua palavra, obediência à sua vontade, é nos apartar do pecado, é nos santificar, é buscar a Cristo em todo momento, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar em que estejamos. Isso é buscar a face de Deus, é nos ajoelhar como igreja, é jejuar, é orar. Buscar a face de Deus é buscar compreender a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua vontade, em obediência, reconhecendo que não somos nada diante dele e que tudo que nós devemos fazer é viver para ele, fazer a sua vontade e anunciar o Evangelho. A motivação para o discipulado é fortalecida quando se vê a transformação de vidas. Que bênção que é quando nós pregamos o Evangelho, falamos para alguém e vemos essa vida se transformando, essa vida sendo renovada, sendo amoldada à palavra de Deus. O discipulado envolve a reformulação da vida do cristão em direção à obediência, a fim de que possa tornar-se como Jesus. Nosso mestre é Jesus
Cristo. Nós sabemos que Jesus é perfeito, nós nunca alcançaremos a perfeição de Cristo enquanto estivermos nesse corpo físico, enquanto estivermos aqui na terra. Mas esse deve ser o nosso alvo e a nossa motivação deve ser nos assemelhar a Ele e agradar o coração de Cristo. E o propósito do discipulado cristão é preparar pessoas a fim de que possam ser como seu mestre. Lucas 6,40. Este é o alvo do discipulado, transformar vidas, a fim de que possam ser como Jesus Cristo. E não há prazer maior do que pregar o Evangelho e ver a transformação de vidas e ver como aquela vida é muito mais feliz, como aquela vida se torna liberta, e acompanhar esse processo de transformação é algo maravilhoso. A motivação para essa tarefa é fortalecida quando se vê a transformação que o Senhor opera nas pessoas. A obra de Cristo é anunciada como uma obra de libertação do homem de todos os julgos. Então, você observar uma vida que era aprisionada, que vivia de forma ruim em relação a estar liberta ou não, e depois ver como aquela pessoa é transformada, até o seu semblante muda, é maravilhoso. No discipulado, o ser humano sai do jugo, do duro jugo das suas próprias leis e passa para o jugo brando de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que o Jesus Cristo leva todas as nossas cargas e o jugo dele é leve. O encontro com Cristo promove uma transformação radical na vida do homem. Quando chamou seus primeiros discípulos, Jesus apontou para a transformação que iria realizar em suas vidas. Em Lucas 5,10 está escrito: não temas, doravante serás pecador de homens. Quando a igreja desenvolve a missão entregando-se ao discipulado, vê a transformação operada na vida das pessoas. E quando isso acontece, com certeza a motivação é revigorada. Quando nós assistimos pessoas se entregando a Cristo, pessoas sendo transformadas pela mensagem do Evangelho, isso nos motiva a pregar ainda mais a palavra de Cristo, para que nós possamos sentir esse prazer mais vezes, sentir o prazer de ver pessoas dobrando seus joelhos diante de Cristo, sentir o prazer de ver pessoas tendo as suas vidas transformadas para melhor, pessoas recebendo o dom da salvação que só há em Cristo Jesus. A motivação para o discipulado é nutrida pelo conteúdo da mensagem ensinada. João 6, versos 60 ao 69, nos diz o seguinte: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Qual é o conteúdo do discipulado cristão? É Jesus, é a sua palavra, Lucas 10, 21 a 24. Ou, como relata Mateus, todas as coisas ordenadas pelo Senhor, Mateus 28, 20. E em João 15, Jesus fala sobre o poder revitalizador da sua presença e da sua palavra na vida do discípulo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós
já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem mim nada podeis fazer. O contrário é, com ele nós podemos fazer grandes coisas, grandes obras. Obras ainda maiores, né, a Bíblia nos ensina. Que obras são essas? São obras de pregação do Evangelho, a anunciação da palavra de Deus, de trazer vidas para Cristo. A tarefa de ensinar no discipulado cristão é algo permanente. Sempre seremos discípulos, sempre estaremos aprendendo, sempre poderemos crescer. No discipulado cristão, o que se ensina é a mensagem transformadora do Evangelho, que determina a maneira de pensar, sentir, falar e agir. O discipulado não é a transmissão e absorção de conceitos, simplesmente. Discipulado é vida, é estilo de vida, é evangelho encarnado. No discipulado, todos são desafiados a participar da nova comunidade, através do batismo e da prática dos ensinamentos de Jesus. É precisamente isso que é ensinado no chamado Sermão da Montanha, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. A motivação para o discipulado é garantida pela companhia de Cristo e do Espírito Santo. A certeza da companhia do Senhor é um forte fator de motivação para o cumprimento da missão. É claro, imagine os missionários que vão para lugares tão longínquos. Será que eles teriam essa motivação para ensinar, ou para ir, ou para se entregar a uma missão dessa, sem a presença de Cristo? Certamente que não. Eles vão porque eles têm a certeza e a convicção de que Cristo está com eles para desbravar os territórios, para desbravar corações. Jesus prometeu, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. Em meio às lutas do ministério, Paulo experimentou o alento da companhia prometida pelo Senhor Jesus. Em Atos 18, 9 e 10 está escrito: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos discípulos o envio do Espírito Santo para assisti-los na missão. Isso nós encontramos em Atos 1, 8. Ele assegurou que o Espírito seria enviado e estaria para sempre conosco. Lá em João 14, 16 e 17 está escrito: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Importante destacar isso. A igreja tem a responsabilidade de cumprir diligentemente a sua missão de fazer discípulos. Ela é revestida da autoridade ou de autoridade pelo próprio Senhor para cumprir essa missão. Por isso, os resultados se fazem notórios por meio da transformação de vidas. O engajamento no discipulado produz crescimento e maturidade espiritual para o crente. O Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo provêem assistência espiritual para o desenvolvimento da missão. Estar envolvido em tudo isso, pela graça de Deus, é um privilégio que não pode ser negligenciado. Por isso devemos renovar dia a dia o nosso compromisso sob as fortes motivações aqui explanadas, a fim de combatermos o bom combate, completarmos a carreira e guardarmos a fé até o fim. E um grande exemplo que nós temos de discipulado é a vida do pastor Billy Graham, que eu já comentei em lições passadas. Em determinada circunstância, ele estava em um país fechado para a pregação do evangelho. Ele estava dentro de um estádio, não sei se de futebol ou de beisebol, era um estádio esportivo,
ele estava ali, ele sentou, ele teve a oportunidade de entrar ali, ele sentou e orou a Deus, pedindo que Deus desse a ele a oportunidade de entrar com a mensagem do Evangelho naquele país, para que ele tivesse a oportunidade de pregar ali. E ele entregou aquela oração a Deus. Alguns anos se passaram, acredito que 5 anos se passaram, e o próprio governante daquele país chamou o pastor Billy Graham para que pregasse o Evangelho ali. E exatamente naquele estádio onde ele tinha orado, ele fez a sua pregação, e ali milhares de pessoas se entregaram a Cristo, a mensagem do Evangelho. Milhares de pessoas se converteram a Cristo, milhares de vidas foram transformadas, e as portas daquele país se tornou aberta para a mensagem do Evangelho. E nós podemos fazer isso também. Graças a Deus nós temos as campanhas de missões nas igrejas batistas, nós podemos sustentar missionários, nós podemos orar, nós podemos anunciar a mensagem do Evangelho. E a nossa maior motivação deve ser a transformação de vidas e a certeza de que Cristo está conosco para desbravar esse mundo tão grande e carecedor do amor de Cristo e da mensagem do Evangelho. Então, que nós possamos entender que nós podemos pregar o Evangelho, anunciar com intrepidez, com coragem, sabendo que Cristo é quem está à frente desta missão. Cristo está abrindo caminhos para que nós possamos pregar o Evangelho. Então, que nós possamos não nos calar, que nós possamos pregar àqueles que estão próximos a nós. E nós já estamos fazendo isso com o desafio que foi lançado, de escolher algumas pessoas, orar por elas e anunciar o Evangelho. Continue nesse desafio que foi lançado. Continue se relacionando com essas pessoas. Ore, dobre os seus joelhos e clame a Deus pela vida dessas pessoas. Converse com elas, peça a Deus oportunidades, peça ao Espírito Santo que incomode o coração dessas pessoas, peça ao Espírito Santo que traga essas pessoas a você, para que você possa falar do amor de Cristo. E, meus irmãos, nunca, jamais cesse de falar do amor de Cristo. Jamais pare de falar da mensagem do Evangelho, seja com quem for. Não tenha medo de receber pedradas, não tenha medo de ser perseguido, porque nós sabemos que estamos indo pelo poder do Senhor. E nós devemos ir também na certeza de que nós enfrentaremos sim resistências. Nem todos vão querer ser nossos amigos, nem todos vão nos querer bem, mas Jesus Cristo está conosco e nós podemos prosseguir na pregação da mensagem do Evangelho, porque é Ele quem nos guarda. E não importa mais nada, o que importa é a pregação da mensagem do Evangelho. Que Deus possa encher o nosso coração e a nossa mente da sua palavra, que nós possamos buscar crescimento na sua graça e no seu conhecimento, para que possamos anunciar a sua palavra com coragem, que nós possamos entrar em todos os lugares fazendo diferença, levando a mensagem do Evangelho. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar e que nós possamos entender a importância do discipulado enquanto indivíduos e enquanto igreja de Cristo. Porque o discipulado é a chave para transformarmos nosso bairro, nosso estado, nosso país e nosso mundo. Basta que nós tenhamos o relacionamento com Cristo e entendamos o que é o discipulado. Que Cristo possa nos motivar a prosseguir na pregação do Evangelho, que nós possamos entender também quais são as reais motivações, para que nós possamos ter olhos espirituais e não carnais sobre essa maravilhosa bênção que é pregar o Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe e até uma próxima lição, se Deus nos permitir.